verdade. Vamos passar aí. Amados irmãos, muito boa tarde a todos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Queremos, de uma forma também especial, cumprimentar os nossos irmãos que estão acompanhando a transmissão do nosso culto pela nossa página do Facebook. Deus abençoe grandemente a sua vida. Sabemos que ainda muitos estão impossibilitados de vir à igreja, mas esperamos que logo, logo possamos contar com a presença de toda a nossa comunidade. Convido aqueles que puderem que se coloquem em pé, e como sempre o fazemos, nós iniciamos nosso culto orando, consagrando esses atos de louvor, essa celebração ao nome do nosso Deus. Eu convido ao presbítero Heron que nos conduza a Deus a primeira palavra de oração. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento, onde vamos participar do culto. Nós queremos consagrar, Senhor, todos os atos desse culto e colocar diante do Teu altar. Que o Senhor esteja recebendo no Teu trono de graça como aroma suave na Tua presença. Pai, abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos aprender nessa tarde. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Podeis assentar-vos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Assentados mesmos, vamos ler todos juntos. Vinte e 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos entoar o cântico agora em espírito e em verdade. Vamos nos colocar em pé para que nós possamos cantar. Em espírito
sentarmos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Momento de confissão de pecados. Vamos estar lendo também o versículo 23 e o 24. Salmo 139, versículos 23 e 24. Vamos ler todos juntos novamente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Interessante nós olharmos para o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele pede para Deus ajudar ele a sondar o coração. Por que ele faz isso? Porque nós, seres humanos, nós não somos capazes de sondar o nosso coração. Só através do Santo Espírito é que nós podemos sondar o nosso coração. E é nesse momento que nós vamos ter um momento de 2 minutos de oração silenciosa, e nós vamos quebrar esse silêncio, convidando o pastor Gedaí, que venha estar fazendo essa oração de confissão de pecados. Deus Santo, com toda certeza é um privilégio poder nos aproximar do Senhor e apresentar diante do Senhor os nossos pecados. Porque nós podemos ter toda certeza e convicção pela Tua Palavra que quando nós confessamos de fato com um coração arrependido, o Senhor nos perdoa. E não é por causa de nós, mas sim apesar de nós. Nós sabemos que o Senhor nos perdoa por causa daquele que nos substituiu naquela cruz, para levar sobre si os nossos pecados. E Deus, em nome de Cristo Jesus, Deus, se há uma coisa que nós precisamos aprender como igreja, é quando nós cometemos o pecado, correr rapidamente para os braços do Senhor e dizer ao Senhor: Pai, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal, me perdoe em nome de Cristo Jesus. E a Tua Palavra nos ensina que nós temos um advogado, no qual ele recebe o título, o adjetivo de justo, para mostrar que o nosso advogado é aquele em que nós podemos nos recorrer ao Senhor por meio dele e saber que nós somos perdoados. Deus, em nome do Teu Filho Cristo Jesus,
nós apresentamos ao Senhor os nossos pecados. Conforme, Deus, o teu servo, profeta Daniel, ele disse: a nós pertence o corar de vergonha, e é verdade. Mas ao Senhor pertence a misericórdia, pertence ao Senhor o perdão. E é por isso que nós, então, nos achegamos a Ti, por meio do nome do Teu Filho, Cristo Jesus, para pedir perdão pelos nossos pecados, Deus, sejam eles por palavras, pensamentos, pelo olhar, por aquilo que vimos ou ouvimos e não agradou ao Senhor, por aquilo que assistimos. Deus, nos purifique, para que nós possamos, em nome do Teu Filho Cristo Jesus, prestar um louvor e adoração ao Senhor, que possa subir até o Seu trono, como cheiro suave, em Cristo Jesus. Porque é em nome de Jesus que nós oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Vamos entoar o hino de número 71. Aqueles que puderem colocar em pé para nós cantarmos. Convidar aqui o pastor Gedaí para fazer um momento da junta diaconal, por favor. A igreja pode sentar. Boa tarde, amados. Boa tarde. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. Versículo 23. Mateus 23, 23. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas,
sem omitir aquelas, sem omitir os dízimos e ofertas. Nós temos um momento diferente de dízimos e oferta, porque o gasofilácio fica na entrada ali do templo. Então, quem veio preparado geralmente já deposita o seu dízimo e a sua oferta ali. Se você ainda não fez e veio preparado, na hora da saída você tem a oportunidade para fazer tal. Nós queremos desde já agradecer a fidelidade dos amados irmãos. Queremos agradecer, porque mesmo nessa pandemia os irmãos não têm deixado de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E eu gostaria de orar com a igreja nesse momento. Deus Santo, queremos aqui dizer ao Senhor a respeito da nossa alegria e gratidão junto com o teu povo. Primeiro, Deus, por saber que mesmo nessa pandemia, poucos de nós perderam seus empregos. E mesmo aqueles que perderam, o Senhor rapidamente abriu outra porta. E Deus, e nós te louvamos e te agradecemos, porque isso é privilégio, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E ao mesmo tempo também o Senhor tem nos permitido, como igreja, termos no coração o prazer e a alegria de devolver aquilo que pertence ao Senhor, os dízimos e as ofertas. E Deus, em nome de Cristo Jesus, e nós te louvamos porque nada tem nos faltado. Porque se tem faltado algo, o Senhor tem usado a tua igreja para que possa, Deus, por meio do cesto do amor, suprir a necessidade desses. E nós então, Deus, aqui mais uma vez expressamos a nossa alegria e gratidão. Como é bom saber que nós somos cuidados pelo Senhor. Deus, não há nada melhor do que viver e desfrutar da provisão do Senhor. E Deus, quão rico nós somos por causa disso, de saber que o Senhor é o Deus, antes mesmo que nós peçamos, ou antes mesmo de que nós venhamos a ter a consciência da necessidade, o Senhor já sabe delas todas. E o Senhor, conforme, Deus, a tua graça, e conforme, Deus, o teu querer, o Senhor nos permite alcançar essas coisas. E isso é graça. E nós te louvamos. E nós agradecemos ao Senhor pela tua igreja, pelo teu povo, que tem, Deus, entendido e aprendido a cada dia que ser fiel também nessa área glorifica o nome do teu Filho Cristo Jesus. Mas se porventura há alguém, Deus, que ainda não tem entendido isso, e por isso não tem desfrutado, Deus, desse cuidado todo do Senhor, que o Senhor, Deus, nessa tarde toque nesses corações, e que eles possam, Deus, se quebrantar diante do Senhor em arrependimento, e ao mesmo tempo, Deus, em mudança de atitude, voltar a ser fiel, ou começar a ser fiel ao Senhor, também nesta área. Em nome de Jesus é que nós oramos, e agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e isso é fato, e isso é verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Presbítero? Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Apocalipse. Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Vamos ler juntos, novamente. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos entoar o cântico, nesse momento agora, digno de glória. E teus olhos revelam. 2 cânticos. Vamos nos colocar em pé para esse momento? Teus olhos. Vamos estar cantando com bastante alegria este louvor ao nosso Senhor. Teus olhos revelam que eu Vem dentro de mim.
nós vamos ouvir da sua palavra. Convido o reverendo Alessandro que nos traga a mensagem nessa tarde. Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 21, nós daremos continuidade à exposição do texto da palavra do Senhor. E nós queremos meditar apenas em um versículo nessa tarde. Os irmãos que estão em casa também, acompanhando pela transmissão, peguem suas Bíblias e acompanhem a exposição da palavra do Senhor. Filipenses 1, 21, a palavra do Senhor, assim Deus diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir todos juntos, a uma só voz, o versículo dessa tarde? Leiamos: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amados irmãos, hoje dá para a gente memorizar, né, o texto que será pregado. Eu creio que a maioria dos irmãos já conhecem esse texto. Se porventura viermos a esquecer a mensagem, o texto dá para guardar em nosso coração. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor Deus que fale com clareza aos nossos corações e que nos dê a devida compreensão da sua palavra nesta tarde. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos, ó Deus, neste lugar que nós amamos tanto. Amamos, ó Deus, esta igreja, porque aqui é o lugar de nós nos encontrarmos como família da fé. Amamos, ó Deus, esta igreja e este lugar, porque aqui nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor, o nosso amor ao Senhor, a nossa devoção a Ti. E nós amamos, ó Deus, este lugar, porque é aqui que nós ouvimos a Tua voz. E nós, ó Pai, cremos que a parte mais importante do exercício da adoração comunitária é esta. Não porque eu falo, mas porque cremos pela fé que o Senhor fala através dos seus servos. E a minha oração, ó Deus, nessa tarde, é que os Teus filhos que aqui estão, possam, ó Deus, ouvir a Tua palavra, compreender a mesma, e que todos nós possamos aplicá-la, vivendo conforme a Tua vontade. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, todos nós sabemos que esta frase, este versículo, foi pronunciado pelo apóstolo Paulo. E ninguém em toda a história, podemos dizer assim, da fé cristã, sofreu tanto, lutou tanto em prol do Evangelho, quanto o apóstolo Paulo. Interessante que o chamado de Paulo se dá para o sofrimento. É curioso observarmos isso. Paulo não foi chamado por Deus para ter uma vida de paz, uma vida sem lutas, uma vida sem adversidade, uma vida sem intempéries. Na verdade, quando estudamos a biografia de Paulo, nós entendemos que já no seu chamado, havia Deus pré-anunciado que Paulo sofreria muito por causa do seu nome. Vejam isso em Atos 9, versículos 15 e 16. Atos 9, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor assim nos diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim, e este é Paulo, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E aqui o versículo 16 é o meu destaque: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Curioso pensarmos nisso, né? Nós encontramos dois aspectos aqui do chamado de Paulo. Primeiro, a quem ele anunciaria o Evangelho. Ele iria falar o Evangelho a gentios, reis e a judeus. Mas durante toda essa sua jornada e essa sua experiência de ministério, ele sofreria por causa daquele que o chamou. E olhando a biografia do apóstolo Paulo, meus amados irmãos, nós podemos fazer uma afirmação importante nessa tarde.
A biografia desse servo de Deus contrasta com o evangelho que atualmente tem sido pregado em muitas igrejas evangélicas. Um evangelho sem dor, um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem preço a pagar. Provavelmente você já ouviu dessa proposta do evangelho que tem sido apresentada em muitas igrejas. Proposta essa falsa, mentirosa, que foge à essência do evangelho. A palavra do Senhor ela é muito clara quando diz que todos aqueles que querem viver piedosamente haverão de passar por lutas, sofrerão por causa de Cristo Jesus. E aquele que nos chama, ele não nos engana, pois ele mesmo diz que no mundo tereis aflições. E quando nós estamos falando sobre aflições aqui, nós precisamos compreender sobre que tipo de aflições são essas. Nós estamos falando aflições por causa do testemunho, por causa da fé em Cristo Jesus. Eu não estou falando de aflições que muitas vezes nós provocamos por causa dos nossos próprios pecados. E é comum a gente ouvir pessoas que dizem o seguinte: ah, pastor, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dificuldade. E aí eu digo: então, por favor, irmão, me diga quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Olha, eu estou todo endividado. E aí eu falo: mas espera aí, o que aconteceu? Ah, pastor, eu gastei mais do que podia, e agora eu estou aflito. Não é desse tipo de aflição que o Senhor Jesus fala. Ele não está falando sobre aflições que são provenientes, causadas pelos nossos próprios pecados e pelos nossos próprios erros. Ele fala sobre aflições que nós haveremos de passar por causa da nossa fidelidade em testemunhar a Cristo Jesus. Então é muito importante que a gente entenda isso. Se você está enfiado em dívida, você não está sofrendo por causa do Evangelho. Você está sofrendo porque você é um péssimo administrador dos seus recursos. E não tem nada a ver com a causa cristã. Voltando para o texto, é importante também, meus queridos, que nós aqui venhamos a destacar alguns rápidos aspectos da biografia de Paulo. Quero trazer à memória de vocês, meus amados irmãos, que Paulo, perseguido por causa do Evangelho, em Atos 9, de 20 a 25, ele foi obrigado a fugir da cidade de Damasco, escondido num cesto. Na cidade de Antioquia, conforme Atos 14, 19, Paulo foi apedrejado, e ele ficou tão ferido em Antioquia que alguns lhe deram como morto. Posteriormente, em Atos capítulo 16, ao chegar na cidade de Filipos, essa carta que nós estamos expondo, ele foi preso ali naquela cidade, e ele foi levado ao cárcere, e Deus usou a vida de Paulo para que ele pregasse o evangelho ao carcereiro e a toda a sua casa, que se converteram. Pouco tempo depois, em Atos capítulo 27, Paulo está fazendo uma viagem missionária e ele sofre um naufrágio no mar Adriático, que ele quase perde a sua vida também nessa oportunidade. Salvo desse naufrágio, ele chega à ilha de Malta, aonde ali ele é mordido por uma serpente. E posteriormente, depois, quando ele se refaz, voltando para Jerusalém, ele acaba sendo preso e passa 2 anos preso na cidade de Roma, cumprindo uma prisão domiciliar. Posteriormente ele é solto, e aí novamente ele é preso, mas agora ele já não mais é preso em uma casa, mas ele vai para uma masmorra, aonde provavelmente ele passa os seus últimos dias numa prisão fria, num lugar solitário, e conforme a tradição cristã, Paulo ele é decapitado ou em 62 ou 63 da era contemporânea. E eu quero aqui rapidamente compartilhar com vocês as últimas palavras registradas de Paulo no Novo Testamento. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo 4, de 9 a 18. 2 Timóteo 4, de 9 a 18. Essas são as últimas palavras que temos registradas de Paulo. E provavelmente aqui ele já está na sua segunda prisão, ele já está preso também na cidade de Roma, mas como eu disse anteriormente, já não numa casa, mas agora numa prisão, num calabouço. 2 Timóteo 4, de 9 a 18, a palavra do Senhor assim nos diz:
procura vir-te ter comigo depressa, falando a Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e o traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E aqui eu e você podemos observar que Paulo já era consciente de que o seu fim estava chegando, pois ele mesmo diz: e me levará salvo para o reino celestial. Paulo estava consciente da sua morte. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. São estas as últimas palavras do apóstolo Paulo, e mediante essas últimas palavras aqui, a gente pode compartilhar a experiência de dor deste servo de Deus. Eu destaco a dor da frustração e da decepção. O versículo de número 10, Paulo diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Conforme o próprio registro de Paulo, em Filemão, capítulo 1, versículos 23 e 24, Demas havia sido cooperador de Paulo. Filemão, capítulo 1, 23 e 24. Porém, provavelmente, quando viu Paulo preso, Filemão simplesmente abandonou o velho apóstolo Paulo, deixando-o sozinho, porque este Demas amou o presente século, amou a glória deste mundo. Paulo também, amados irmãos, ele sofre a dor da solidão nessa masmorra. Ele mesmo diz que ninguém estava com ele. Um foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e ele diz que apenas Lucas está com ele. Ele reconhece a importância de Lucas, o valor de Lucas, mas além da dor, da frustração, da traição e da decepção, ele sente aqui a dor da solidão. Paulo também, ele apresenta nesse texto aqui, meus amados irmãos, o que eu denomino a dor do remorso. Vejam vocês que no versículo 11, 2 Timóteo 4:11, ele diz: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele briga com Barnabé por causa de Marcos. Marcos, diante das primeiras lutas, abandonou a missão, deixou Paulo ao léu, e Paulo já não quis mais da companhia de Marcos. Mas a história parece que nos aponta que Marcos se redimiu. E agora, no final da sua vida, mesmo preso, podemos assim dizer, Paulo queria se reconciliar com João Marcos. Me traz João Marcos, porque este me é útil para o ministério. Paulo ainda lida com a dor física. Versículo 13, 2 Timóteo 4:13, ele está com frio. E ele pede então a Timóteo que o trouxesse para ele naquela masmorra a capa que ele havia deixado na cidade de Troade. Ele também sofre, meus amados irmãos, um duro golpe, que foi a traição de Alexandre. A expressão o latoeiro, ele era um tipo de funileiro, mexia com metal, podemos assim dizer, com ferro, né? E ele então diz que esse Alexandre lhe fez muitos males. Além de estar sozinho e abandonado, ele sofreu um duro golpe, uma traição
desse Alexandre, mas ao invés de ser consumido por essa dor, Paulo diz que entrega a vida desse personagem nas mãos do Senhor. Diante de toda essa história, diante de toda essa biografia, nós queremos refletir nessa tarde sobre a expressão que Paulo usou no texto base da nossa mensagem dessa tarde. Porquanto para mim o viver é Cristo. E o que significa viver para Cristo? E eu gostaria que, diante daquilo que vamos expor nessa tarde, que você pudesse considerar de fato se a sua vida hoje está voltada para Cristo. Se você também pode dizer como Paulo, eu vivo para Cristo. A primeira coisa importante para que nós entendamos o sentido dessa expressão, porquanto para mim o viver é Cristo, é que não existe verdadeira vida cristã sem morte. Eu vou repetir isso. Não existe genuína vida cristã sem morte. Quando nós abraçamos o discipulado, o próprio Senhor Jesus, ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E cruz é sinônimo de morte. E siga-me. Só há um novo nascimento mediante a experiência da morte. Só existe verdadeiro discipulado, eu só posso me considerar discípulo de Cristo quando eu passo pela experiência da morte. Então eu respondo a essa pergunta, o que significa o viver para mim é Cristo? Quando eu afirmo que em primeiro lugar, eu morri para mim mesmo. Viver para Cristo é morrer para si mesmo. E eu vou repetir, e se você puder, anote essa expressão. Viver para Cristo significa morrer para si mesmo. Paulo, em Gálatas 2:22, ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o que me leva a esta morte? O que leva a essa autocrucificação? Saber que Cristo me amou e que Ele se entregou por mim. Movido pelo amor de Cristo, eu entrego a minha vida totalmente a Ele e já não vivo mais buscando os meus próprios interesses, as minhas vontades, elas já não são mais prioridades, mas eu passo a ter todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões voltadas para a glória de Cristo Jesus. E eu gostaria, meus amados irmãos, considerando o que nós vimos da biografia do apóstolo Paulo até aqui, que você possa olhar para a sua vida nessa tarde e você possa fazer essa pergunta: o que tem pesado mais as suas escolhas e decisões? A satisfação dos seus anseios, da sua vontade, ou a glória de Cristo? E me permita falar algo aqui muito importante, eu espero que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração entendimento dessa verdade. Enquanto vivermos para nós mesmos, nós nunca nos satisfaremos. É muito interessante isso. Enquanto vivermos, buscando os nossos próprios interesses, satisfazendo as nossas vontades, sempre lidaremos com um vazio imenso dentro de nós. É como correr em círculos, sem sair do lugar. A vida passa a ter sentido, significado e progressividade quando nós já não vivemos mais para nós, mas o nosso coração, ele se deleita e ele encontra pleno prazer, plena satisfação em glorificar a Cristo naquilo que a gente faz. Viver para si mesmo traz decepção. Viver para si mesmo traz uma profunda angústia, porque a nossa alma nunca será satisfeita.
Somente seremos plenos e completos quando vivemos para Cristo. E é por isso que Ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa declaração, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não é a abundância de recursos materiais, não é a abundância, podemos dizer assim, até da saúde física, não. Quando Cristo ele diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é como se ele dissesse: creiam em mim, vivam para mim, que eu trarei sentido e significado para a vida de vocês. Eu vou completar esse vazio, eu vou preencher esse vazio que há dentro de vocês. Viver para Cristo é não se importar com a opinião das pessoas quando você faz aquilo que é certo conforme a palavra de Deus. Viver para Cristo não é ser conduzido, levado pelos valores de uma sociedade imoral, corrupta e que está no maligno. Viver para Cristo é ter plena alegria e satisfação em saber que tudo aquilo que você faz tem a aprovação daquele que te amou, daquele que entregou a sua vida por você na cruz do Calvário. Em segundo lugar, quando nós afirmamos que para nós o viver é Cristo, isso significa que nós morremos também para o pecado. E não existe vida plena em Cristo se não houver morte para os pecados. Em Romanos 6,11, a palavra do Senhor assim nos diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado, a gente sabe que é tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é a desobediência à vontade do Senhor. E rapidamente me permitam fazer aqui 3 considerações que eu quero que você compreenda a gravidade de termos uma vida que busca satisfação no pecado. Primeiro, o pecado ele é destrutivo. O pecado ele faz a nossa alma enfermar. E grande parte das nossas doenças da alma, são produzidas pelos nossos desejos pecaminosos, pelos nossos anseios pecaminosos. Por exemplo, a incredulidade, a nossa falta de fé muitas vezes em Deus, produz em nós uma preocupação excessiva, e a preocupação excessiva torna-se em ansiedade, e a ansiedade é uma enfermidade. Portanto, nós precisamos considerar essa verdade, que muitas vezes a nossa avareza, o amor ao dinheiro, o nosso egocentrismo, uma vida voltada para nós mesmos, a cobiça, faz com que o nosso coração venha a enfermar. Por isso eu e você precisamos entender que viver para Cristo significa eu preciso morrer para o pecado, porque o pecado me adoece. Segundo aspecto importante, religiosidade nenhuma vai te aproximar de Deus se você deliberadamente não decidir lutar contra o pecado. A experiência cultica, a experiência litúrgica pode se tornar algo vazio no seu coração. Pode se tornar algo enfadonho e cansativo. E muitas vezes a falta de prazer que temos em ler a Bíblia, em termos um momento de oração, é fruto das nossas atitudes pecaminosas. A palavra do Senhor nos mostra em Isaías 59 que os nossos pecados eles nos afastam da presença de Deus. Você pode estar na igreja, vir regularmente aos trabalhos, mas enquanto ainda você estiver buscando satisfação nos pecados, vivendo uma vida em constante desobediência à vontade do Senhor, todo o seu esforço religioso não há de te aproximar de Deus. O caminho que nos aproxima de Deus, o caminho que nos liga à presença do Pai, é o caminho da santidade, é o caminho da retidão e é o caminho da pureza. E em terceiro lugar, meus amados irmãos, eu e você precisamos entender que o pecado afeta as pessoas que nós amamos. E se você realmente ama a sua família, se você realmente ama os seus entes queridos,
Saiba que algumas das suas atitudes pecaminosas não são apenas deletérias contra a sua própria vida, mas elas também provocam o mal, elas trazem sofrimento às pessoas que estão à sua volta. Quantas esposas sofrem por terem maridos que são extremamente egoístas? Quantos homens sofrem porque estão casados com mulheres que são maledicentes? Quantos pais sofrem em casa porque os seus filhos são rebeldes e desobedientes? O pecado, ele não só destrói a pessoa, ele não somente afeta a existência daquela pessoa, mas como também colabora para trazer sofrimento a todos aqueles que estão à sua volta. Portanto, quando nós entendemos que o viver é Cristo, eu e você precisamos compreender que fomos chamados para uma luta. E o nosso maior inimigo não é aquele que está fora, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Os nossos desejos manchados pelo pecado, a nossa vontade corrompida, inclinada para o mal. Compreenda isso. Nós hoje aprendemos a justificar os nossos erros. E raramente nós somos capazes de dizer assim: a culpa foi minha, o erro é meu, fui eu quem agi errado. Via de regra, a gente sempre procura dizer: olha, eu fiz isso por causa de fulano, eu fiz isso porque a situação me levou a fazer. E quando nós não enxergamos os nossos próprios pecados, quando nós não contemplamos as nossas próprias falhas, não há cura, não há transformação, não há mudança de vida. Então, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria nessa tarde de fazer a você um pedido em amor. Pare de buscar justificativa para os seus pecados. Arrependa-se sinceramente dos seus erros. Volte-se para Deus e declare morte aos seus pecados. E por último, viver para Cristo significa morrer para o mundo. Viver para Cristo significa morrer para o mundo. Em Gálatas 6,14, a palavra do Senhor assim nos diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Paulo é esta: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo quer dizer? Que o mundo está crucificado para ele, que as coisas desse mundo já não o atraem, já não são tão importantes, já não trazem tanto significado e sentido. É claro que é importante que nós afirmemos, por favor, compreenda bem. Nós encontramos muitas coisas boas no mundo. Quem não gosta de uma boa comida? Quem não se alegra em fazer uma boa viagem? Quem não busca o conforto na sua própria casa? Quem não gosta de encontrar um trabalho que faz aquilo que gosta? Nós encontramos sim coisas boas nesse mundo. Mas o que eu e você precisamos entender é que estas coisas que nós encontramos nesse mundo não podem ser prioridades em nossa vida, não podem ser a razão de nossa existência, não podem ser a força maior do nosso coração. O grande problema é que às vezes a gente quer viver uma vida colocando Deus à parte e buscando essas coisas como sendo essenciais para a nossa existência. Paulo, quando ele diz: eu morri para o mundo para mim está crucificado, é que de fato estas coisas não são em primeiro lugar importância para o coração do apóstolo Paulo. Que a nossa vida, meus amados irmãos, ela esteja sempre centrada em Cristo Jesus. Que a opinião das pessoas, o que esse mundo diz, o que a sociedade nos apresenta, não pode ser a pauta principal de nossa história, não pode ser a pauta principal da nossa vida. Que antes o nosso amor a Cristo venha em primeiro lugar, que vivamos intensamente para Cristo. Não existe um evangelho pela metade. Muitos de nós queremos buscar uma alternativa, queremos buscar um evangelho de percentuais. Eu tenho uma vida cristã de 40%, 50%, se eu alcançar 70% eu me dou por satisfeito. Não existe essa perspectiva de porcentagem na vida cristã. O nosso alvo deve ser vivermos uma vida
totalmente voltada para Cristo. Se existe uma porcentagem que eu e você devemos buscar, é 100%. 100% consagrados a Cristo. 100% dedicados a Cristo. Nós alcançaremos essa porcentagem nessa existência? Não. Mas ela não pode deixar de ser o nosso alvo. E é isso que nós precisamos compreender. O alvo da vida cristã é sempre crescer, é sempre melhorar, é sempre se consagrar mais e mais a Cristo Jesus. Vamos colocar em pé e nós vamos orar mediante aquilo que nós ouvimos do Senhor nessa tarde. Eu quero convidar o presbítero Cícero que venha aqui à frente nos conduzir a Deus uma palavra de oração pela igreja. Logo em seguida o presbítero Iron está com a palavra. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, diante do Senhor nós nos colocamos, ó Deus, com o nosso coração grato pelo alimento que recebemos nessa tarde. Te louvamos, ó Deus, e engrandecemos o Teu nome, porque só o Senhor cuida de nós, só o Senhor tem tido misericórdia para conosco, ó Pai. Mesmo diante, ó Deus, de sermos pecadores, ó Pai, mas o Senhor tem olhado para nós com os Teus olhos de misericórdia e tem nos amado, ó Deus, e tem nos conduzido, ó Deus, dia após dia na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai, que é viva e eficaz em nossa vida. Pai, toma-nos em Tuas mãos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a obedecer a Tua palavra e andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos, no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Eu convido as nossas irmãs da diplomacia. Oi? Desculpa, me perdoa, gente. Vamos lá. Vamos ao nosso encerramento do culto, o cântico ainda. A Ele a glória. As coisas dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas.
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Uma bênção apostólica. Amados, coloquemos em pé, vamos orar. A Cristo Jesus seja sempre toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é o Senhor da nossa vida e nós o amamos de todo o nosso coração. Ó Pai, ajuda-nos, a Deus, a viver uma vida que glorifique o Teu Filho. Que seja Ele o centro da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a não pecarmos mais, a vivermos uma vida de santidade, pureza e de retidão. Ajuda-nos, ó Pai, a não amarmos o mundo e nem as coisas que há no mundo. E ajuda-nos, ó Pai, a definitivamente crucificarmos o nosso eu, para que Cristo viva plenamente em nós. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz. Guarda, Senhor, a nossa casa. Abençoe, Senhor, a nossa família. Que tudo que façamos sempre redunde em glória, honra e louvor ao Teu nome. Que a Tua graça, ó Pai, esteja sobre o Teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus permaneça selada em nossos corações. E que as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo derramadas sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar? Quero convidar a equipe da diplomacia. Boa noite, igreja. Boa tarde. A gente acostuma falar boa noite, né? Não temos hoje na igreja irmãos pela primeira vez, mas temos alguns irmãos que estão aqui, que estavam morrendo de saudade de estar aqui, a dona Inês, que estava viajando. Nós temos também a irmã, a mãe, a avó do Jean, né? A dona Irma, que está aqui conosco também nos visitando, as netas da Lourdes Gomes, que está sempre aqui conosco. E agora a igreja, sejam todos... Em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, vamos então à nossa agenda semanal. Aniversariantes da semana, nossa irmã Jéssica, dia 11, hoje, né? A nossa irmã Leni também faz aniversário hoje. Na terça-feira, nosso irmão Albertino. Na quarta-feira, nossa irmã Maria Ivete. Na quinta-feira, a Aide e o Diogo. Então, são esses os nossos aniversariantes da semana. E continuamos firme com as nossas devocionais todos os dias, de segunda a sábado, 19 horas e 30 minutos, sabedoria para a vida, devocionais no livro de Provérbios. E a nossa escola bíblica dominical, ela continua virtual, continua remota. Nós temos pela manhã às 9 horas, né, a aula pelo Facebook, estamos estudando o livro de Salmos, e temos as classes pela plataforma Zoom. Então, se você tem interesse, nós temos as jovens aqui, caso queiram, né, participar das nossas salas, podem entrar em contato comigo, nós vamos estar disponibilizando os links para que você, então, acompanhe as nossas aulas pela plataforma virtual. E a Junta Diaconal, eu quero convidar o presidente, Diácono Eduardo, para que venha aqui à frente, ele quer dar uma palavra à nossa igreja. E eu aproveito e também parabenizo a nossa diaconia pelo excelente trabalho que tem feito no cuidado com a nossa igreja. Deus abençoe, Eduardo.
Boa tarde, irmãos. Eu vim dar um leve puxão de orelha, né, em todos nós, na verdade. Né? Nós temos há 1 mês e meio já que retornamos às atividades da igreja, né? Então a gente acaba acostumando com os irmãos e nos aproximando, né? E nós estamos avançando além do que é permitido. Então, assim, quero alertar os irmãos que o distanciamento continua. Tá? Você pode ficar próximo da pessoa que você reside com ela em casa. Se você quiser sair abraçado, de mão dada, pode. Agora, se você não reside na mesma casa que a outra pessoa que você está querendo cumprimentar ou querendo abraçar, infelizmente ainda nós temos essa restrição. Então, assim, vamos manter o distanciamento, né, para que a gente possa aí evitar qualquer coisa que seja desagradável. Né? A gente não quer que, primeiro, que ninguém se acometa de pegar o coronavírus. Isso aí a gente não quer. Mas que, se acontecer, que não seja no nosso ambiente da igreja. Né? Para que pessoas de fora se escandalizem porque não tomou os devidos cuidados. Então, a Junta Diaconal está aqui fazendo esse alerta aos irmãos para que mantenham, então, o distanciamento. A gente tem visto aí os irmãos começando a se aproximar novamente. Então, vamos nos afastar. Infelizmente, eu não queria dizer isso, igual o pastor fala, né? A minha vontade era fazer o que a junta já fazia normalmente. Fica o diácono lá no portão, cumprimentando os irmãos na hora que chega, cumprimenta na hora que vai embora, mas, infelizmente, o momento não nos permite. Então, vamos manter esse comportamento aqui na igreja e também nos outros locais que nós formos, né? Muitas vezes a gente acaba querendo comparar, na nossa igreja tem tanta restrição, na outra não tem. Nós estamos seguindo as normas que o governo do Estado estabeleceu. Se a outra igreja não faz, aí é um problema que eles vão ter que responder caso tenha uma fiscalização. Nós estamos aqui para cumprir o que hoje está determinado. Estamos atentos às mudanças na norma. Quando liberar alguma coisa, com certeza nós vamos fazer também, porque a gente quer que daqui uns dias todos os bancos estejam com pessoas sentadas, todos próximos participando e louvando e adorando a nosso Deus. Tá? Então esse é o alerta que eu quero deixar para a igreja. Obrigado, uma boa tarde a todos e uma boa semana.